Avançamos agora para a última fronteira, olhamos para o espaço com a ajuda do Miguel Gonçalves. Miguel, bom dia. Hoje começamos por mistérios e enigmas do espaço, começando desde logo por um ponto frio. Um ponto frio, um grande e misterioso ponto frio que os astrónomos conhecem há já algum tempo, quando começaram por encontrar, por medir, por mapear a primeira luz do universo, aquilo que os astrónomos chamam a radiação cósmica de fundo, que é precisamente este mapa que nós estamos a ver. E o que criou sempre grande interrogação na mente dos astrónomos foi por que razão é que neste mapa, que demonstra no fundo a variação da temperatura e densidade dessa primeira luz, por que razão é que encontramos aquele pontozinho no canto inferior direito, mais azul, claramente mais frio, do que a restante radiação cósmica de fundo? Aquilo não é um pontozinho qualquer, e chamá-lo pontozinho também, estou a ser simpático. Aquilo tem um diâmetro de cerca de 1,8 mil milhões de anos-luz, portanto é gigantesco, é a maior estrutura singular que nós conhecemos no universo, e é frio, e nós não sabemos porquê. Bom, mas uns astrónomos que utilizaram um telescópio do Havaí e também dados do telescópio espacial WISE apresentaram agora uma explicação para o que poderá ser aquele ponto frio. Então, e o que é que eles dizem sobre o que será aquele ponto? É que primeiramente até se pensava que era preciso, se calhar, toda uma nova física mais exótica para explicar aquilo, mas não. O que estes astrónomos dizem é que a primeira luz do universo, eles utilizam uma metáfora curiosíssima, a primeira luz do universo, quando passa por aquela zona do espaço, e é uma zona de baixíssima densidade, baixa densidade de matéria, o que é perfeitamente compatível com as teorias que nós conhecemos hoje do universo, mas não tão exagerado como naquele caso. Então, a primeira luz do universo, quando passa por aquela zona, isto é uma metáfora interessante, aquilo é uma espécie de uma montanha. Então essa primeira luz tem que subir essa montanha específica, naquela zona do universo, e então, à medida que vai subindo essa montanha, obviamente o que é que acontece depois? Tem que descer. Então, à medida que vai descendo novamente essa montanha, há ali um problema com uma diferença de energia. Precisa de uma energia X para subir e depois, de acordo com aquilo que nós conhecemos do universo, utilizaria exatamente o mesmo nível de energia, a mesma intensidade de energia para descer essa montanha. Mas não é isso que acontece. E porquê? Porque nós sabemos que o universo está em expansão, e em expansão acelerada. E então, à medida que a luz vai descendo a montanha, o que é que acontece? A montanha vai ficando um bocadinho mais chata, mais alongada, devido precisamente à expansão do universo. E então o comprimento de onda desta primeira luz vai esticando. E esticando, então, tem, obviamente, uma temperatura mais inferior, digamos assim, ao que rodeia. E isso pode explicar, no fundo, aquilo que será aquele ponto frio. Ainda não é uma explicação, a sinceridade obriga-me a dizer, ainda não é uma explicação que convença totalmente a comunidade científica. Precisamos de muitos mais dados para poder explicar esta subida e descida, digamos assim, desta montanha imaginária naquela região específica do espaço que tem cerca de 1,8 mil milhões de anos-luz. Repito, é a maior estrutura singular que nós conhecemos no universo. Mas não é só deste tipo de mistérios que vive, obviamente, a astronomia. Há mistérios muito mais mundanos, Sandra. Um dos mistérios mundanos tem até o nome de uma criatura mitológica dos livros de Jorge Luís Borges, o Príton. E o que era o Príton? Uma criatura alada que, no fundo, criou também mistério na literatura de Jorge Luís Borges e também na própria astronomia. Porquê? Porque os astrónomos, há já algumas décadas que conseguem captar, através dos radiotelescópios, um sinal muito estranho, que não sabem minimamente onde é que vem, que chamam de explosões de rádio, Fast Radio Burst no inglês, e que não sabem literalmente onde é que, por que razão é que nós conseguimos captar esse tipo de sinais. São sinais que vêm de regiões aleatórias no espaço e no tempo, mas nós captamos. Algumas teorias exóticas até dizem que aquilo eventualmente poderão ser provas de civilizações extraterrestres, mas isso é provavelmente a questão mais, a explicação mais esotérica. Mas este radiotelescópio de Parkes, na Austrália, na Austrália, além de captar esse tipo de rádios, esse tipo de sinais de rádio, captou também um outro, ainda mais estranho. Um sinal que vem da área do comprimento de onda, da frequência, aliás, de 2.4 GHz, e que é geralmente acompanhado também por um outro sinal de rádio de 1.4 GHz. Onde é que reside aqui o mistério? Bom, é o único radiotelescópio que capta este segundo sinal. Mais interessante ainda, geralmente capta este tipo de sinais durante os dias de trabalho. Mais estranho ainda, geralmente capta estes sinais por volta da hora do almoço. Portanto, temos aqui um real problema
mistério que se calhar pode não ser muito astronómico. É que os astrónomos há décadas, os astrónomos australianos há décadas que andam a analisar este sinal. Então o que é que eles começaram por descobrir? Será que temos aqui algum eletrodoméstico que funciona nos 2.4 GHz? Temos. Chama-se micro-ondas. E o que é que acontece com os micro-ondas? É que quando os astrónomos estão a almoçar, o micro-ondas emite, de facto, na região dos 2.4 GHz. Mas, quando os astrónomos fazem aquilo que nós também fazemos muitas vezes em casa, que é abrir a porta antes do ciclo terminar, o micro-ondas emite também um sinal de 1.4 GHz. E então, esse 1.4 GHz geralmente é abafado pelas paredes do micro-ondas quando aquilo chega até ao fim. Mas não, os astrónomos são pessoas apressadas e quando abrem, emitem também o sinal de 1.4 GHz. Então, este mistério astronómico tem muito pouco de astronómico, mas sim muito terrestre. Era, de facto, o micro-ondas que era utilizado nas refeições dos próprios astrónomos. Miguel, fala-nos agora do fim de uma missão. Olha, será na quinta-feira, dia 30 de abril, por volta das 20h25, que vamos pôr desta interpretação. Nós vamos atacar Mercúrio. A sonda Messenger, que há 6 anos e meio que estuda os mistérios de Mercúrio, vai despenhar-se autenticamente na superfície de Mercúrio. Os astrónomos não vão poder ver esse ato, enfim, não temos capacidade para ver essa questão, esse despenhamento, mas vamos fazer um elogio ao Messenger, por uma razão simples. Sabíamos muito pouco sobre Mercúrio. Foi a Messenger que nos contou que havia água em forma de gelo, muitíssimo abundante nas crateras polares, sempre protegidas da radiação solar. Foi a Messenger que nos contou que Mercúrio tem um núcleo de ferro que é cerca de 80% do raio de Mercúrio, algo que nunca foi encontrado noutros tipos de planetas no sistema solar. Foi também a Messenger que nos contou, por exemplo, que nessas regiões polares que têm gelo, há uma película escura por cima que é, imagine-se, material orgânico que vem dos cometas, vem dos finais, dos confins do sistema solar e que, no fundo, vem dar força à teoria de que a água e esses materiais orgânicos que também chegaram à Terra vêm desses confins. E uma questão interessante, a Messenger vai se despenhar em Mercúrio. Não é uma agressão da Terra, porque também é possível fazer ciência com isso. É que vai criar uma nova cratera de cerca de 16 metros de comprimento e a próxima missão a Mercúrio, o Bepi-Colombo, que é uma missão japonesa e europeia, vai medir precisamente a erosão, digamos assim, dessa cratera. Portanto, mesmo quando uma missão termina desta maneira, é possível fazer ciência. Nós estamos também a terminar em 30 segundos a imagem da semana. 30 segundos a imagem da semana é um cortador de relva, porque é o novo também inimigo da radioastronomia e por uma razão simples, é um cortador de relva automático que funciona com wireless e que, imagina tu, funciona na gama, na frequência de 6.240 a 6.740 MHz. Isto é um problema para a radioastronomia, porque é precisamente essa gama de frequências que a radioastronomia utiliza para descobrir metanol no universo. E então os astrónomos já fizeram uma guerra autenticamente com o fabricante deste novo cortador de relva automático que intromete-se com os mistérios do universo. Miguel, obrigada. Obrigado. E um bom domingo.